Oremos que Deus nos conceda um tempo maravilhoso novamente, que não haja interferência na transmissão. O propósito aqui é todo para Ele. As trevas, nessa hora, com toda certeza, estão contra isso, porque a luz é para dissipar as trevas. E essa luz é Cristo. Vamos aqui discorrer nessa manhã a respeito do Evangelho, que é poder de Deus para transformação. O Evangelho sendo o poder de Deus transformador. Nosso precioso irmão Celes tem a palavra para prosseguir. E aqui vamos discorrer, de acordo com o que o Espírito colocar perguntas e pessoas entrarem aqui para participarem. São todos bem-vindos. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos que estarão nesse momento ligados conosco e aqueles que posteriormente vão estar vendo esse vídeo, ouvindo. Graça e paz, que Deus possa abençoar a todos e que cada programação dessa aqui possa servir de uma grande luz para a vida de muitas pessoas, numa hora tão escassa que estamos vivendo, falando acerca do Evangelho. Deus abençoe a todos, Deus abençoe meu irmão. E as perguntas parte do irmão, as respostas, mas tudo isso, na verdade, parte de Deus. E as pessoas que entrarão aqui para estar conosco, Deus abençoe a todos, que Deus possa abençoar a todos os irmãos. Deus, graça e paz, irmãos. As escrituras que falam desse mesmo tema. A primeira delas está em Efésios 2, versículo 17, e a famosa de Romanos, capítulo 12. Em Romanos, capítulo 12, vai falar sobre não sermos conformados com o mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente. Dentro dessa passagem, eu gostaria de trazer a pergunta, quando diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, a pergunta que eu faço é, quem faz essa transformação? Quando o apóstolo Paulo diz, transformai-vos, ele está colocando a responsabilidade sobre nós mesmos é quem vamos fazer essa transformação? Ou, na verdade, o que é que transforma? É a mente? Que mente é essa? E, ao mesmo tempo, conectar isso com... Estou concluindo Lamentavelmente, lamentavelmente, as pessoas, talvez por falta de um conhecimento, por falta de ensinamento, se torna a Escritura muito confusa. Acho que é Filipenses, capítulo 2, versículo 13, se não me falha a memória, diz que ele é que causa o efetuar, o somar e o efetuar na nossa vida. Então, isso é uma obra totalmente do Espírito Santo. Todas as vezes que Paulo fala, faz isso, faz aquilo, as pessoas tomam pela letra, tomam para si. Mas você não pode lutar contra uma lei que está em você mesmo. Você necessita do milagre, da misericórdia, da força de seu poder, do poder de Deus em nós. Então, essa transformação você não pode fazer. Você não pode dizer para a pessoa, você tem que transformar, você tem que mudar a sua natureza, irmão, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não tem que fazer nada, você tem que crer. Você tem que se jogar diante de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Tenho crido na tua palavra. Renova-me. Renova em mim. Renova. Eu quero ser a mente de Cristo. A mente do Evangelho. Eu não quero isso manufaturado. Eu não quero isso com roupas de figo, de folhas. Eu quero isso debaixo do sangue derramado. Eu quero que essa natureza viva em mim, como diz Paulo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, é necessário isso. Romanos 12, eu estou com ele aqui na minha escritura. Deixa eu ler para fazer aqui uma melhor aproximação de tudo isso que estamos falando. Aqui, ó. Paulo está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com esse mundo, sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, então, renovação do vosso entendimento. Se eu for aqui para Efésios, no capítulo 1, eu vejo algo aqui muito tremendo, que eu quero ler para vocês. Efésios 1, do versículo 16 a seguir. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, liga com Romanos 12, o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, o olho do entendimento, iluminado, por quem? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quer dizer, que ele vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria. Vos renoveis. Isso é uma obra, irmão, do Espírito Santo. E não é uma obra de um mandamento, né? O Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Ele transforma as vidas, transforma a mente. Ele é a própria vida, né? Então, o Evangelho não sugere mudança sob condição. Em Romanos 12, que nós estamos falando, o Evangelho transforma a mente e a vida. Espírito Santo. Amém? Não podemos fazer nada. É o Espírito Santo, não podemos manufaturar uma natureza, a não ser que ela viva em nós, pela fé. Filipenses, onde ele fala sobre operar a vossa salvação. Operar a vossa salvação. Exatamente. Aqui, Filipenses, deixa eu ver se eu acertei o capítulo, 2:13. Está aqui, isso. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Veja só, Filipenses 2:13. Então, irmãos, é coisa incrível como o homem tenta fazer essas coisas, como ele tenta se ajudar a Deus, porque o arminianismo peca muito em dividir essa obra. Colocar que Deus fez até aqui, daqui para lá, agora é você. Você estava morto. E ele te deu vida. Efésios 2, do verso 1 ao 6. Por que não dizer até o 10? Essa é a grande verdade. É uma obra do Espírito Santo. É uma obra de Deus, não é obra do homem. Você estava morto e ele te ressuscitou. Agora, irmão, é um ponto profundo em Efésios 2:17. Efésios 2:17, ali vai falar que, vindo ele, evangelizou a paz. Então, esse evangelho, a gente pode esquadrinhar isso aqui. Quem prega o evangelho? E aí o apóstolo Paulo põe esse ponto profundo. O apóstolo Paulo, no decorrer desse capítulo, ele vai colocar o mundo inteiro como se fosse dois povos, judeus e não judeus. Então ele sintetiza tudo dentro dessa revelação. Então, vindo ele... Essa é uma das maiores riquezas, irmão, que tem. Quando começo a ler isso aqui, ele começa a falar das duas alianças. A velha aliança com os judeus, segundo a carne, e a nova aliança em Cristo. E aí ele engloba todas as pessoas. Ele fala para nós que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Só o judeu era o povo de Deus.
E até hoje, esse Israel segundo a carne virou um bezerro de ouro de adoração do povo evangélico. Não ignorando esse capítulo que você citou e mais passagens bíblicas. Naquele tempo estava sem Cristo separados da comunidade de Israel. Estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Se aproximou, se juntou. Amém? Porque Ele é a nossa paz. Quem que é a nossa paz? Ele. Ele é a nossa paz. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor. Pai de Deus. Com uma coisa, sabe? Às vezes nem sabe o que estão falando. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. E tem uns que, Pai de Deus, não sei se você não for daquela denominação, eles não respondem. Que coisa, né? Na sua carne. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Como é que eles querem, os dispensacionalistas, querem manter dois povos até hoje, Moedas? Como que os dispensacionalistas continuam tendo dois povos? A igreja gentia e o Israel, segundo a carne. Se ele está dizendo aqui, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Quer dizer, o muro de Berlim caiu. E na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Desfez a lei dos mandamentos. Que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois povos, um novo homem. Quem é que faz essa obra? É Ele. Fazendo a paz pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Como é que os dispensacionalistas não podem ver isso aqui? Ainda continuam com Israel segundo a carne, sendo um povo de Deus, que vai reconstruir o templo lá, quer dizer, vai voltar matando os animais, vai ressuscitar o ministério segundo o ministério de Arão, e aí nós vamos ter dois, o ministério segundo a ordem de Melquisedeque, e continuar com o de Arão também, levantar o templo de argamassa, pedra de tijolo. Pelo amor de Deus, isso é passar por cima da Escritura, igual um trator, passa por cima de tudo. E vindo, agora vem no verso 17, e vindo anunciou as boas novas, que é o Evangelho, as boas novas da paz, a vós que estavam longe e aos que estão perto. Está vendo? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Meu Deus. Assim que já não sois mais estrangeiros, né? Porque gentio, né? Eram pecadores, né? Por estrangeiro, não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Está vendo o que o Evangelho faz? Edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Morada de Deus em espírito. Onde que Deus está morando agora? Davi quis fazer a casa. Salomão fez do tipo. Mas o corpo de Cristo, que é a igreja, é a casa onde Jeová mora. E essa igreja somos nós. Produzidos pelo Evangelho. Ah, mas não estou vendo nada. Não é para a carne ver mesmo. O mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, véu adentro. É no homem interior. Agora que eu tô. E a gente vê como que o que é que eles fazem com essa semente que é o evangelho puro? A gente vê que eles fazem um tipo de Sara, se intrometem para ajudar a Deus.
E aí eu gostaria que o irmão discorresse bem, fazendo essas conexões com a famosa semente Como o irmão falou aí, é isso? o irmão falou, realmente o diabo, as atmosferas, contra essa programação. Cortou quase tudo da sua pergunta, da sua colocação. Chegou para mim só a última fase aí. Você falou de Sara, né, tentando ajudar a Deus, mas deu para captar por revelação o que você quis perguntar. Você falou da semente transgênica. É exatamente, irmãos, porque vamos pegar aqui Sara. Vamos pegar com as nossas palavras, discutir a revelação. Sara era uma jovem linda, mas o seu ventre, ela nasceu estéril. Não podia gerar filhos. Então, se tornou esposa de Abraão. Recebe promessa de gerar um filho mesmo sendo estéril. E o tempo passa. O tempo passa. E eles foram envelhecendo, e nada. E foram envelhecendo. E Sara, com certeza, não creu. Disse para Abraão, olha, tem aí Agar, né? Tem esses concubinas, você pode deitar com elas e fazer quantos filhos você quiser. E Agar disse, é uma fiarada. Abraão deitava lá, no outro dia já a mulher estava com enjoo, já estava impregnada a semente. E a pobre Sara, com aquela dor no coração, se sentindo diminuída, se sentindo sem capacidade, se sentindo insuficiente. Deus gosta assim. É quando você se sente que você não é nada, que você não tem poder para nada, que nada você pode fazer para você mesmo. Quando não tem mais jeito, Deus dá um jeito. Então foi aquela fiarada que Abraão arrumou, uma garra, aquela coisa toda, e está lá pobrezinha. Aí aparece Deus em uma teofania, lá em Gênesis 18, acompanhado de 2 anjos. Os anjos dali partiram de sua missão, foram para Sodoma, mas a Bíblia diz que Elohim ficou com Abraão. Sentaram ali, Sara foi fazer bolo, Abraão matou a vitela, preparou o churrasco, Sara foi fazer pão, foi preparar toda a mesa. E não era de costume, como hoje, as mulheres ficavam na sala sorrindo, junto com os homens, a mulher ficava separada lá, vinha, servia a mesa e saía. E ela está lá, de costa virada, para a tenda. E o homem disse para Abraão, a esse tempo virei a ti, e Sara terá um filho. Sara escutou com o ouvido, de costas viradas para lá, riu com os lábios. E disse, por que Sara riu? Aquele que pode escutar tudo, que pode servir qualquer pensamento. Sara temeu, meu Deus, como é que ele viu que eu ri? Como é que ele sabe? Foi uma gargalhada, eu estou de costas batendo, sorrindo com meus lábios. Há alguma coisa impossível para Deus? Então, ali, Deus engravidou uma vovó. Pelo poder do seu milagre. Daí 1 ano nasceu o menino. Agora, dentro da sua pergunta, nós vemos esse quadro se repetindo. Pregadores, púlpitos, igrejas, já não acreditam mais em céu, em reino de Deus, vida eterna, salvação. Então vamos dar um jeitinho. Esse tipo de pregação já não dá mais povo na igreja. Dizer que Jesus vai voltar, que ele salva, cura e batiza com o Espírito Santo, isso não dá mais nada. Então os homens procuraram, como Sara, um jeitinho. Aí veio o grande movimento da teologia da prosperidade. Lotou Maracanã, sacos e mais sacos de dinheiro. O que fizeram as outras igrejas? Meu Deus do céu, vamos seguir esse modelo, senão nós vamos falir. E começaram então a semear sementes híbridas.
E da semente híbrida, passou, e isso aí já não está dando mais, tá? Escandaloso demais já. Então vamos agora partir para a transgênica. Porque a transgênica vai produzir muitos membros. E a transgênica é um evangelho coach. Igreja preta, púlpitozinho bem pequenininho, de vidro, pastor com tênis, uma calça jeans desbotada, uma camisetinha, um reloginho, uma barbinha às vezes, não são todos, e vem ali aquela pregação, caminha para lá, caminha para cá, uma pregação motivacional, excitando o povo a ser feliz, solução de problemas, prosperidade familiar, emprego, empresa indo bem, bênçãos materiais, mas misturado com versículos bíblicos, parado e tal. Não se fala nada de cruz, de tomar a cruz. Essas passagens que Jesus fala, no mundo tereis aflições. Não fala isso não. As muitas tribulações produzem paciência. Não fala isso. Quem quiser me seguir, nega-se a si mesmo, toma sua cruz. Não fala em via dolorosa, não fala em crucificação, não fala em cruz. Agora veja. Cristo. Veja agora. Em Lucas, parece no capítulo 8, Jesus diz que a semente é a palavra de Deus. E que o Filho do Homem semeou a boa semente. E atrás dele vem um homem mau, semeando outra semente diferente. Produzindo o quê? Diferente. Então, o evangelho coach hoje é o único que enche a igreja. E é muito rápido. O pastor, o pregador tem que ter uma vida moral muito elevada. Não pode ter nada para que os outros falem dele. E senão o povo espanta. E aquela coisa, aquele pastorzão social, bem equilibrado, bem formado, bem qualificado dentro da antropologia, do sincretismo religioso, aquela coisa toda, aquele normal. E ó, 1.000 pessoas, 2.000, 3.000 e muito dinheiro. Então, é aquela fiarada. Essas igrejas são férteis para engravidar e produzir filhos. Mas lá está a pobrezinha Sara, uma portinha, não dá ninguém, só as cadeiras, o pregador pelejando, não tem nenhuma internet que presta para fazer uma transmissão. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, as raposas têm ninho, as aves têm seus ninhos, as raposas têm suas covas, o filho do homem não tem nada, não tem apoio, não tem ajuda. As pessoas ajudam quem não precisa, quem não merece, mas para a obra as pessoas não querem fazer nada para a verdadeira obra. Então lá está a pobre Sara, tem uma coisa, ela tinha promessa. Ela tinha promessa. E quando o menino nasceu, ela chamou Agar e pôs fora. Pôs ela para fora com seu filho. E a Bíblia diz que Deus abençoou Ismael e deu muita coisa para Ismael. Ela não foi embora com ele, pobrezinho, não. Mas para Isaac ele deu tudo. E não é a diferença, irmão? Eu vou te dar muita coisa, irmão. Eu vou te dar uma casa, vou te dar um carro, vou te dar recursos, vou te dar dinheiro para você trabalhar, tal, você é inteligente, está aqui. Mas para meus filhos, a minha herança é deles. Essa é a grande revelação. Então, hoje, nós vemos um evangelho falso, um evangelho produzido por sementes transgênicas. Não estou falando isso aqui com maldade. Eu sei que há milhares de pessoas nesse meio muito interessados com a verdade. Porém, a fé só vem pelo ouvir. E as pessoas manifestam aquilo que elas estão ouvindo ali. Às vezes se coloca a verdade, tem lá 1.000 pessoas, às vezes 950 vai embora, sobra 50. Será que o pastor ainda quer continuar? Essa igreja que tinha 1.000, agora só tem 50? Essa tipo de pregação esvazia a igreja? Jesus, quando estava curando e fazendo sinais de maravilha,
Gente, era 2.000, 3.000 pessoas nos seus cultos. Mas quando ele pregou, diz a Bíblia que nem os 70 já andavam mais com ele. E vocês querem ir também? Para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Isso é um reconhecimento que tem que vir da alma. Não é eu querer dizer que eu sou, me colocar na posição, eu sou enviado, eu sou isso, eu sou aquilo, se você não me seguir, blá, 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 negativo. É você que vai dizer, é você que vai dizer que eu sou pastor, é você que vai dizer que eu sou apóstolo, é você que vai dizer que eu sou homem de Deus, é você, não sou eu. É você que vai dizer para quem eu vou. Não se trata de lugar. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem aqui, nem ali. Não é desse mundo, não é ocular, não é lugar. É em espírito e verdade. Não é no monte, não é nem em Jerusalém, não é na igreja fulana, beltrana, ciclana. É na palavra. É em espírito e verdade. O irmão me fez lembrar aqui de uma história que bem cabe a essa nossa conversa aqui. Isso foi uma história real que aconteceu na minha infância, no passado, de uma mulher que ofereceu um mamão para uma vizinha. E essa mulher, quando chegou na casa daquela promessa, ela prometeu um mamão, só que ela chegou lá com a semente. Isso virou uma grande piada, porque como é que eu te ofereço um mamão e eu chego com a semente, né? Isso é engraçado, mas ao mesmo tempo traz essa grande verdade. O evangelho, nessa essência, é a semente. Ninguém quer a semente. As pessoas querem já o fruto pronto, né? Então, ninguém quer ter trabalho, ninguém quer ter um Cristo que venha com a cruz. Eles querem já reinar, mas estão reinando sem o rei. O rei que eles estão reinando aí é o pecado. É um evangelho que muda a aparência, mas não muda a essência. Somente a Amém. palavra de Deus tem o poder vivificador, o poder transformador está na semente. E a semente, ela é inadulterável, totalmente blindada. Não tem como o diabo penetrar na semente de Deus. Esse é o evangelho do reino que pregamos. Aqui tem algumas participações aqui, Priscila Rocha, Luiz Bueno, Deus te abençoe, Deus continue te abençoando, obrigado por estar aí conosco. Priscila Rocha, Luiz Bueno, manda salve, meu nome é Murilo. Murilo, Deus te abençoe, Everson, Deus te abençoe, e outros mais que com certeza está conosco, né? Com certeza o irmão pastor Damião vai estar conosco, o nosso pastor Elias, lá de Rondônia, e tantos irmãos que não temos tempo agora de mencionar nomes. Deus abençoe a todos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Com certeza, a vida está na semente, por isso que Jesus falou que a semente é a palavra de Deus. Agora, Jesus, quando falou que se a semente cair na terra e não morrer, fica ela só, mas se morrer dá muito fruto. Porque se essa semente, que é ele mesmo, cai na terra, que é a sua alma, se isso morrer, já vai germinar, vai nascer. Pensa num pé de abacate, numa semente de abacate, com ela na palma da mão, assim, agora. Ali está a semente. Ali está uma árvore, você ainda não pode ver ela agora. Ali está um abacateiro carregado com seus galhos tenros, com muito abacate, produzindo essa mesma semente de volta. Por isso que Jesus falou o poder do evangelho, crescer e multiplicar. O crescer e multiplicar em Gênesis foi interrompido. E as pessoas entendem isso hoje, lê isso na carne, crescer e multiplicar. Agora sim, quando Jesus, seu nascimento original, caiu, irmão Edson, e morreu, e reviveu, trazendo o quê? A árvore da vida e seus frutos, dos quais somos nós, a igreja.
Cada fruto carrega em si a mesma semente, com poder vivificador de crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar em pecado, na carne, pelo sexo, pela fantasia sexual, para trazer mais desavença. Esse mundo está precisando de passar. Nós estamos precisando do céu, que esse novo céu, essa nova terra que estamos vivendo agora no espiritual, possa atravessar para o lado de lá em forma de matéria espiritual viva, para corpos celestiais glorificados, vida eterna, sem nenhum princípio, sem nenhuma dor. Um verdadeiro jardim do Éden restaurado. Amém? Quem é o lavrador agora nesse jardim, né? Nesse jardim restaurado? Ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Porque a palavra e o Espírito é um. Né? Então, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, isso não mudou nada, porque a videira agora é a igreja. A videira é o seu corpo. Ele é o cabeça do corpo dessa igreja. Toda vara que em mim não dá fruto, corta-se e lança no fogo. Se você cortar o galho de uma árvore e coloca ele ali em cima da mesa, quando for no outro dia, as folhas estão todas murchas, porque não há mais irrigação de vida, foi cortado. Não tem jeito, vai cair, secar as folhas, vai murchar, vai ficar seco, uma vara seca. Ele vai dizer, aí eu vou lá, vou podar aquelas que dá fruto, limpar, está na natureza, você podar para ela ganhar vida. Vou podar os que dão fruto para que dê mais fruto. Isso é em Cristo, não é? É a vida de Cristo. Você sendo galho dessa árvore, você recebe a vida. Você não é a vida em si, você recebe a vida, manifesta a vida. Ele é a vida, ele é a seiva que corre e irriga toda a árvore. Mais um ponto para o homem tirar as mãos disso. Ele é a seiva. O que me alegra muito é nessa certeza de que essa aliança não tem condição. Enquanto na primeira criação o homem foi colocado como lavrador e havia uma condição, nessa segunda criação em Cristo, o lavrador é o Pai. Eu não tenho responsabilidade nenhuma em pregar o evangelho. Sou eu que prega. Esse é o grande segredo. Ele é o próprio Cristo vivo. Bom, nessa nova aliança, aqui em 2 Coríntios 3, ele cortou quase tudo que você falou, mas aí deu para seguir por aqui. Paulo está dizendo que esse ministério, ele é o ministério do Espírito. Na velha aliança, era o ministério da letra cravada em pedras, do mandamento carnal. Tudo estava em você, a partir de você, como um mandamento, uma lei que você pode obedecer. Nessa nova aliança, o mandamento sai de ação e passa a ser a vida. Aqui ele diz assim, como não será, ele diz assim, se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podia fitar os olhos da face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Que esse é eterno, o outro era transitório. Entendeu? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça.
Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que põe um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório. Mas os seus ouvidos foram endurecidos. Até o dia de hoje, o mesmo véu está posto no coração deles. Mas quando se convertir ao Senhor, o véu será tirado. O véu religioso tem que ser tirado do coração das pessoas, irmãos, para que se converta ao Senhor. Ao se converter ao Senhor, então o véu cai. É o ministério do Espírito que conduz, que traz esse evangelho, esse poder transformador, essa mudança, todas essas coisas. E culmina nisso aqui, em João 5,24, que o evangelho produz vida. Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação. Pronto. Está aí o evangelho. Jesus saiu pregando o evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Desde ali partiu pregando o evangelho. E está pregando até hoje. O mesmo evangelho. Embora os homens falhando em ver, ele continua pregando o mesmo evangelho. Maravilha, irmão Celes. Chegamos a mais de 30 minutos, 38 minutos de programação. Por causa A instabilidade, né, da internet. na conexão, houve... Agora mesmo está travado. Totalmente travado. Amém? Principalmente quando eu falo, provavelmente a minha conexão aqui, que está... A sua conexão não está boa no local que você está, mas Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Eu fico orgulhoso de poder participar. Você pensou, essas organizações que têm tanto dinheiro, né? Tem tanta condição, aparelhagem, de tudo quanto é coisa, tivesse esse conteúdo, essa revelação? No entanto, eles é que têm estúdios e dinheiro demais e fazer grandes coisas. Nós temos que fazer igual Jesus mesmo. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem... É assim mesmo. É Jesus de novo, e nós. Mas eu estou muito contente com esse trabalho. Sei que você vai salvar depois. O YouTube tem uma condição aí de não deixar esses cortes atrapalhar. E nós vamos reproduzir o vídeo. Amém? Isso que o irmão falou me fez lembrar. É melhor ter o eu sou de Moisés do que o eu tenho de Faraó. Amém. É verdade. Glória a Deus. Muito obrigado, Moés. Olha, em breve nós vamos encontrar em Brasília aí, vamos estar juntos aí, pode anunciar os irmãos aí. Eu estou chegando agora, trabalhar muito essa semana, mas nós aí para a terceira semana, dá para nós marcar um fim de semana aí junto, um domingo. Pelo menos ter uma boa reunião, comer junto, entendeu? Vamos organizar isso aí, né? Deus abençoe. Saudação a todos por aí, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.